que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Junte-se aos mais de 600 mil brasileiros que fazem parte dessa causa. Entre no site brasilparalelo.com e junte-se a nós. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Estamos começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e estaremos aqui junto com os nossos comentaristas de hoje, Eduardo Boixá e o Beto Assad, falando de mercado financeiro, trazendo para você todas as informações nessa super quarta-feira, até que enfim chegou a tão sonhada quarta-feira, dia em que o mercado financeiro, né, já sabe o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo, né, precisa da chancela dos bancos centrais, principalmente dos Estados Unidos e aqui no Brasil, para poder tomar suas decisões. A gente sabe que hoje teremos as decisões lá dos juros americanos às 3 horas da tarde e no final do dia, às 18 horas, a decisão de juros aqui no Brasil. E isso que vai ditar o ritmo do mercado mundial, né? Principalmente nosso mercado local. Então, já havia 2 dias aí, segunda e terça-feira, o mercado andando de lado, né, lateralizado, como a gente fala aqui, dentro do jargão do mercado financeiro, a Bolsa aí operando, né, esperando, aguardando essa quarta-feira que chegou e a gente vai definir. Mas o mercado aí, né, lá fora está rolando. Por exemplo, na Europa, por exemplo, as principais bolsas da Europa, ali, o mercado da Europa, as bolsas avançaram em bloco ali, esperando, né, a decisão do Banco Central. Então, vamos dar uma cotada aí como é que as bolsas da Ásia, da Europa, trabalharam, ou fecharam, né? E estão trabalhando nessa manhã. Bom, no Japão, o banco manteve a taxa preferencial por lá, o banco chinês mantendo a taxa preferencial. E isso, de uma certa forma, acabou trazendo um viés negativo para as bolsas asiáticas. Lá na Ásia, a gente teve... Puxando aqui, muita informação, muita coisa. O índice Nikkei fechou com uma queda de 0,73. A gente teve Hang Seng, por exemplo, fechou com uma queda de 0,49. E Xangai com uma queda de 0,52. Lembrando, né, que nós tivemos ali o Banco Central, Banco Central não, o Banco do Povo, como a gente fala na China, mantendo a taxa preferencial por lá. E esse resultado, né, essa decisão, saiu ontem à noite, quando a nossa bolsa estava fechada, por volta de 22h45, 22h15, perdão, 10h15 da noite. E aí, isso fez com que as bolsas
da Ásia fechassem talvez com viés negativo, talvez não, fecharam com viés negativo, acho que estavam esperando ali, né, uma medida um pouquinho mais receptiva do Banco do Povo Chinês, porém essa taxa se consolidou inalterada. Aí, sendo assim, as bolsas da Ásia fecharam em queda. Agora, a Europa trabalha otimista. A gente está tendo agora, nesse momento, a Bolsa da Itália, por exemplo, uma alta de 1,9%. Lá na Itália sobe 1,9%. DAX na Alemanha sobe 0,56%. A Inglaterra sobe 0,79%. E CAC na França, 0,39%. Ou seja, as bolsas na Europa começam essa quarta-feira bem otimista, né? Alta de 1% na Itália, a Inglaterra 0,77%. Então, alta até que um dia otimista para a Bolsa, e aguardando às 3 da tarde a decisão do Banco Central americano. Depois a gente tem as principais bolsas do mundo, lá dos Estados Unidos, né? Operando em alta. Dow Jones uma alta de 0,21%, o S&P uma alta de 0,18%, e a gente tem Nasdaq com uma alta aí de 0,14%. Nasdaq é onde estão as empresas de tecnologia. Então, sendo assim, né, a gente já amanhece aí, pelo menos a nossa bolsa aí deve abrir às 9 horas. Você vai acompanhar com a gente essa abertura. As bolsas devem abrir com viés um pouquinho mais positivo. Pelo menos a nossa bolsa aqui, acompanhando o ritmo das bolsas europeias e as bolsas americanas que operam em alta nessa quarta-feira. Já o dólar, né, o dólar que fez um movimento de interrompeu um pouco a sequência de alta, de queda dos últimos dias, e meio que, como a gente brinca bastante com o Marcel de manhã aqui, fala que trabalha na zona do agrião, ou seja, o mercado fica lateral, nem para cima nem para baixo, perdeu um pouco a volatilidade. Mas os juros, as treasuries de 10 anos dos Estados Unidos, ela vinha cadenciando uma alta. Quando a gente tem juros pagando juros maior nos Estados Unidos, de uma forma natural, né? Imagina-se que um princípio de mercado, que o dólar escoa tudo para lá, para os Estados Unidos, volta do mundo inteiro para lá. Quando a gente tem uma demanda de dólar voltando para os Estados Unidos, significa que a moeda ela vai subir perante todos os pares. Então a gente estava tendo ontem, inclusive pela manhã, como nós citamos aqui no pré-market, o dólar subindo perante todos os pares. Então o dólar subia perante a lira turca, perante o reino sul-africano, perante peso, perante todas as moedas ali, para a maioria das moedas, o dólar estava fortalecendo. Porque os juros, as treasuries de 10 anos, estavam em alta sequenciais, digamos assim, né? Então o mercado estava atento em relação a isso, e ontem a gente teve um movimento de alta no dólar, tanto que o dólar abriu em queda, o dólar subiu um pouco e depois ele se manteve em alta, por conta das treasuries de 10 anos, que hoje as treasuries caem, essas treasuries nos Estados Unidos operam negativo. Vamos cotar as treasuries aqui, elas estão trabalhando agora, nesse exato momento, com uma queda de 0,55%. Então, as treasuries dos Estados Unidos, que é os juros lá fora, decisão de juros hoje, então o mercado parece começa a entender, começa o dia pelo menos com um tom bem cauteloso aí em relação a ontem, pelo menos, né? E a gente está vendo. E o dólar, ele opera perante os seus principais pares, por exemplo, o dólar ele cai perante o peso mexicano, lembrando que o peso mexicano, a economia mexicana é uma economia muito similar aqui à economia brasileira, digo em relações, né, macroeconômicas, né, não de balança comercial, porque a gente tem um agro muito forte, mas é uma economia teoricamente parecida. O dólar ele sobe, ele cai perante o euro, o dólar cai perante o rublo russo, o dólar cai perante o reino sul-africano. Então a gente pode ter um dia nessa abertura, daqui a pouco a gente pode ter, né, a probabilidade é muito grande de que se tenha um dólar abrindo hoje com uma tendência negativa. É claro, tudo vai mudar hoje no mercado, tudo vai mudar em relação às decisões dos bancos centrais. Embora que o mercado já tenha precificado, né, corte de 0,5% hoje da nossa Selic, o mercado aguarda depois o que o Banco Central vai continuar fazendo. Por quê? Porque entrou de novo
aquela velha commodity no radar, que foi o petróleo, né? O Brent chegou a bater quase $96 o barril. Agora, o Brent petróleo está 93,57. Então, assim, com a queda do preço do barril do petróleo, deu uma impulsionada tanto nas bolsas da Europa quanto nas bolsas americanas, que operam um pouco em alta, porque diminui essa pressão inflacionária. Porque o que assombra o mundo, né? O que assombra uma recessão é realmente a inflação. E a inflação nada mais é do que a doença do dinheiro, uma frase que a gente costuma usar bastante. O WTI, o petróleo, por exemplo, trabalha com $89 o barril aí, e 75, uma queda de 0,73. Então o petróleo, que é uma commodity que vinha realmente atrapalhando aí as últimas manobras, ou trazendo uma preocupação para o mercado, trabalha em queda nesse momento. Então, está fazendo aí com que realmente as bolsas amanheçam com viés positivo nessa quarta-feira e o mercado trabalhe de forma um pouquinho mais otimista nesse dia 20 de setembro, aí nessa quarta-feira, dia de decisão do Banco Central brasileiro e do Banco Central americano. Mas o que acontece? A leitura depois do Banco Central, a ata que se tem, é o que o mercado considera bastante importante, porque deixando os juros inalterados nos Estados Unidos, tendo a manutenção dos juros, mas o Banco Central americano voltar no seu comunicado, na sua ata, o que ele enxerga e qual é o caminho que ele vai tomar em relação à decisão de juros lá fora. Então, geralmente, o Banco Central americano, o que o mercado espera? O mercado espera mais ou menos o seguinte, que fala, olha, a gente não vai aumentar os juros agora e a gente aumenta 0,25 no final do ano, né? Mais um aumento, só para ajustar, e depois a gente começa a cortar os juros a partir de junho, que agora ficou mais ou menos a partir de junho e julho ali que o Banco Central deve cortar, e não mais maio, que o Banco Central havia mais ou menos, o mercado havia aguardado, o mercado espera. Mas o mercado financeiro em si, ele gosta de ser um pouco mais, né, que um Banco Central bem objetivo nas suas decisões e bem transparente. O que o mercado não gosta é se vai aumentar, se vai cortar, o que vai fazer na sequência, né? Então o Banco Central não gosta desse tipo o mercado não gosta desse tipo de leitura. O problema é que o Banco Central deve comunicar da seguinte forma: eu vou manter os juros, talvez eu vou acompanhar a dinâmica, principalmente de petróleo, das principais commodities que trazem um quadro inflacionário para o mundo. Dependendo da cotação desses preços, eu continuo mantendo os juros e eu corto em maio, eu corto em julho, né? Pode ser que eu aumente 0,25 ou não. É esse o si que o mercado realmente não aguarda. Já no Brasil, né, trazer a leitura da ata, né, que provavelmente a gente deve imaginar por conta das outras atas que o Banco Central brasileiro tem soltado no comunicado ao mercado. Primeiro que a ata que o Banco Central solta às 18h30, ela é uma ata assim, na verdade nem é ata, tá? É um comunicado ao mercado. A ata vem na semana seguinte. Então, verdade que o Banco Central toma a decisão e ele comunica ao mercado por que ele tomou aquela decisão. Depois ele vem minuciosamente ali trazendo uma ata. O que o nosso Banco Central tem feito? Qual que é o modelo do Banco Central? O Banco Central, ele solta o comunicado e depois ele explica por que ele fez. Mas ele explica de um jeito, olha, a gente está olhando lá fora e os juros e o petróleo e a economia interna, a produção industrial e o PIB, ele faz um embrolho assim que realmente você pode interpretar de várias formas. E isso o mercado financeiro não gosta dessa tripla interpretação, não vou falar de dupla interpretação, porque dá para você interpretar tudo na ata. Como o nosso governo, o governo brasileiro, estava batendo muito no Banco Central, principalmente, né, uma ala mais exaltada do governo, como Gleisi Hoffmann, a gente estava vendo, até o presidente Lula também estava batendo muito no presidente do Banco Central. O Banco Central se via da seguinte forma: ele tinha que agradar um pouco também, embora, né, o Banco Central, independente do governo, ele está com outro propósito, ele quer deixar o mercado financeiro, a meta de inflação, tudo nos trilhos, né? E depende de uma boa postura em relação do governo. Só que também não é agradável, elegante você ficar, contra o governo ali mesmo que você tome a sua decisão. Então o Banco Central
ele tem tomado as suas decisões e, de uma certa forma, no comunicado, ele dá uma tranquilizada ao mercado financeiro, já que o governo, que tem um papel de tranquilizar o governo, não vinha fazendo, porque quando você começa, um presidente da República começa a ser muito contra um presidente do Banco Central, não é para o mercado financeiro, não entende isso com bons olhos. É natural, né, que qualquer clima hostil realmente é um clima que tem sido ruim para o mercado financeiro. E aí, como é que o nosso Banco Central via realmente, como é que é a postura do nosso Banco Central? Então, na ata sequente, na semana seguinte, ele explicaria e daria um tom, né, esse é o problema, mais tranquilo, né, menos agressivo às vezes, né, para o mercado financeiro ficar mais tranquilo e para o governo ficar mais tranquilo. Então, a gente pode aguardar agora, para hoje, um corte de 0,5 ponto por cento, de 0,50%, e depois uma leitura bastante diversa. E aí vai ter 50 mil interpretações, porque hoje o mercado financeiro, cada um pega um Instagram e sai falando o que quer, e aí vai ter todos os gênios de mercado financeiro, vai aparecer um monte de entendedor de mercado para realmente falar o que o Banco Central tem que fazer, né? E, na verdade, a gente sabe que o Banco Central vai ter que fazer mediante a tudo que acontecer num futuro que ninguém sabe, né? Por exemplo, se o petróleo vai para $80 o barril, se vai para 100, eu não consigo prever, né? Eu acho que ninguém tem bola de cristal. Existem probabilidades, mas óbvio que uma série de coisas. Por exemplo, o barril do petróleo, o preço do barril do petróleo, quem determina praticamente é o OPEP, com a produção. Hoje a gente tem os estoques de petróleo, né? Então, 11h30 da manhã, tem uma quantidade de estoque de petróleo. É um número importante para o mercado financeiro, porque ele vai ver como é que está sendo o consumo de petróleo. Se o barril do petróleo começar a subir muito, por exemplo, a OPEP, que são os países produtores de petróleo, o que eles podem fazer, na verdade? Poxa, está subindo muito o preço, vamos aumentar a produção. Vamos colocar mais petróleo no mundo para baixar o preço do barril. Então tem essa dinâmica também, que esses países que são os principais produtores podem fazer também. Então a gente não tem como prever, né? É claro que existem algumas possibilidades. Mas voltando ao Banco Central Brasileiro, eu só usei isso como exemplo, o Banco Central Brasileiro, o que ele vai fazer? O Banco Central Brasileiro falou assim, olha, eu vou acompanhar o mercado lá fora. E talvez, no próxima reunião do Copom, eu corte 0,75. Porque no final do ano, eu quero a Selic a 11,75, que é o que o Banco Central Brasileiro está querendo com o Boletim Focus segunda-feira. Agora, não sei se é 11,75 ou 11,25. Daqui a pouco eu levanto, a gente só confirma isso, mas só para não perder o raciocínio. Então, o que acontece? O Banco Central Brasileiro tem a meta da Selic, que é justamente a meta de inflação. Agora, a gente vai começar a entrar num problema aqui, depois eu quero muito bater um papo com até os nossos convidados que vão estar chegando no segundo bloco, é que, na verdade, o mercado financeiro ele vai ter que começar a olhar a parte fiscal brasileira. E isso que é o preocupante. Desde o começo do ano, a gente tem batido um pouco o martelo que o fiscal é importante, a tributária é importante, o arcabouço é importante, não CPI do dia 8 de janeiro. Para aprender ali, sabe, perde o foco, gasta energia com coisa que não vai fazer a economia do Brasil andar. Aí o governo faz algumas medidas, seja ela populista ou não, e eu não estou querendo... Veja bem, aqui a gente não está querendo ficar atacando o governo, falar mal de Lula, não quero saber, estou falando da parte econômica do país, do que a gente está enxergando. Então, assim, essa parte fiscal é uma parte importantíssima, né? Então, assim, o governo, por exemplo, ele quer gastar, ele precisa arrecadar 168 bi. Precisa arrecadar. Da onde vai tirar esse dinheiro, né? Então, o governo tem feito algumas manobras para tentar arrecadar, né? O quanto mais ele arrecadar, menos compromete o fiscal. E aí você começa a entender por que o dólar, por exemplo, perdeu o ímpeto da venda, né? Por que o dólar chegou aí, ficou trabalhando muito tempo, há uns 2 meses atrás, perto do 4,80 ali, ameaçando baixar o 4,80 e voltou para a próxima 5 de novo, subiu, chegou a trabalhar um pouquinho acima de 5 e agora ele vem caindo de novo, né? Mas está bem longe de abaixo de furar os 4,80, muito mais próximo dos 4,90. Porque a parte fiscal ficou no radar. Então o mercado começa agora a olhar essa parte fiscal com um tom, sabe, um pouquinho mais desconfiado do governo.
Então o mercado não tem paciência, né? O mercado estopa a operação. Então justamente esse é o problema que a gente começa a enfrentar agora aqui no Brasil, né? Então todo esse movimento lá fora, por mais que a gente, né, estava no momento e está no momento de corte de juros, se você olhar e falar, Brasil, mas o Brasil está cortando juros e o resto do mundo está subindo juros. Tudo bem, mas eu concordo que o resto do mundo, pelo menos os países ali que a gente está colocando, né, que estão subindo juros, que é países não emergentes, são países bem desenvolvidos, que é Estados Unidos, Alemanha, bloco europeu como um todo, são países que têm uma parte fiscal, são países melhores que a gente, não tem soma de dúvida, né? Estados Unidos, Alemanha. Aí você fala, mas esses países estão quebrados, mas tudo bem, você entendeu? Pelo menos os caras têm uma puta estrutura, né? Tem hospital, tem escola, tem coisas que a gente tá correndo atrás, e há quantos anos a gente está correndo atrás disso, né? Mas enfim, a questão é que o fiscal, ele começa realmente a pesar um pouco mais em relação a tudo isso. E aí o mercado começa a perder um pouco a paciência. Para que você que opera, por exemplo, o mercado futuro de dólar, mercado de índice, por exemplo, né? A gente tem bastante um público aqui que opera os mercados futuros. Você dá uma olhada no book do índice, né? Para quem opera ali, o índice não tem força para subir, ele não se mantém, né? Aí você vê o cenário aqui meio que enrolado. Antigamente ele tinha um fôlego, tomava uma vida própria, né? Você vê, por exemplo, o Petrobras, sequência de alta histórica ali, Petro, que é um papel que tem grande peso na carteira do índice Bovespa, ela sobe 1%, a bolsa não consegue subir 0,10, né? Você vê que é um papel que já fez a parte dela, a Petrobras, ela foi a que impulsionou o índice, ela saiu dos 100 mil pontos que estava enrolando ali, logo quando o mercado estava bem desconfiado do governo. Petrobras subiu, levou o índice nas costas ali, e depois o papel, agora ele não está fazendo mais preço sozinho. Por quê? Porque os outros setores da economia brasileira não estão andando, então o mercado começa a ficar desconfiado, o mercado começa realmente a tomar um pouco mais de cautela em relação, principalmente, a essa parte fiscal do Brasil que não está andando. Então a gente vê bolsa engrenando nessa faixa, nesse patamar, porque uma coisa é o preço da ação, outra coisa é a empresa. Aí você vai, mas não são duas coisas, não é a mesma coisa? Sim, mas o preço de uma ação não significa, lógico, que quando elas têm alguma notícia, possibilidade, perspectiva, sim, o preço da ação ele aumenta, né? Então quando a gente está com um viés, olha, a Petrobras vai fazer, por exemplo, um furo na Amazônia, vai começar a explorar petróleo na Amazônia. Aí a Petrobras vai lá com a sonda e fica esperando para furar ali. Só para esperar para furar tem um custo gigantesco, né? Aí fica esperando a aprovação do IBAMA para começar a furar. Mas a perspectiva é que saia. O IBAMA vai aprovar, o papel sobe mais ainda. Bom, espetou lá, começou a arrancar petróleo, começou a furar, o papel sobe mais ainda. Essa é uma perspectiva e isso dá um preço maior para a empresa. Agora, a estrutura é diferente. Aí começa, tudo bem, para a gente explorar agora, a gente tem que investir, né, em estrutura para colocar ali uma plataforma para começar a tirar petróleo. Aí é investimento, aí o caixa da empresa muda de figura. Então, o problema na nossa bolsa é que a gente subiu com uma perspectiva positiva, né? Eu citei a Petrobras porque eu quero, né, falar como um todo. Então a gente teve uma perspectiva de melhora, uma perspectiva de positiva na nossa bolsa de uns tempos, de uns meses para cá. Principalmente quando se imaginava que esse governo agora que começou esse ano, já ia começar uma tragédia, né? Muita gente no mercado financeiro, e aí não é oposição, é algumas pessoas também, algumas pessoas de mercado imaginavam que o governo ia achar, o governo não chega a 6 meses, não chega num segundo semestre. A verdade é que o governo chegou, passou o segundo semestre, né? Tá indo aí, a gente já está no dia 20 de setembro, já está praticamente acabando o ano. O governo passou até setembro, só que o governo não fez nada que a gente acredite que seja sólido. Inclusive não conseguiu aprovar o fiscal, que é importante, né? E então o mercado vai começar a cobrar isso a partir de agora. Aí a gente vai virar 24. E vai acabar aí, porque o Brasília entra em recesso, sei lá, em novembro os caras já estão pensando em férias, né? Então vai diminuindo. Tá lá, o pessoal está lá em Nova York, né? Tudo bem, representando o Brasil, vendendo o Brasil ali, vendendo no bom sentido, né? Ou no mal também, enfim, é uma opinião muito pessoal. Mas está lá
tentando fazer acordos em trazer indústria, acelerar a indústria, porque acho que onde o governo realmente acaba ficando um pouco mais preocupado, mas o governo está lá, né? Então, imagina que tem pouco tempo, o prazo vai diminuindo. E esse reloginho vai contando contra, né? Porque à medida que vai se aproximando no final do ano, a gente vai chegando próximo a 24, vai ficando com a corda no pescoço. E o que interessa realmente para a oposição e para o centrão, né, aí, politicamente falando, é que o governo negocie com a corda no pescoço. Porque aí você consegue mais cargos, você consegue mais ministérios, mais emendas, e aí a conta vai ficando mais cara. Se você falar para mim assim, olha, 6 bilhões, olha, a gente tem 6 bilhões, gastou 6 bilhões em emenda, mas a gente aprovou uma reforma tributária, é barato, gente. Não estou, até agora eu vou tomar até pancada de tudo quanto é lado, mas assim, por uma coisa que não se aprovou nunca, né, 6 bi é barato, né? Por mais que vai para um bolso que a gente não é o nosso, né? Porém, o mercado, o governo está dando cargo e dando emenda, não está conseguindo aprovar nada. Então, olhando aos olhos do mercado financeiro, isso vai começar a ser cobrado, e a partir de agora, né? Então, a gente começa, mesmo com um corte de juros, a partir de agora, e justamente esse discurso, né, foi para falar desse corte de juros no Brasil que vai acontecer esse ano, vai acontecer o ano que vem, né, porque vai ser uma dinâmica globalizada, que a gente está vendo isso, principalmente ao lado de emergentes que vão se sobrepor em relação aos países desenvolvidos. Então a gente vai pegar países como México, como Paraguai, Chile nem tanto, como Polônia, como alguns países que teoricamente são países ali, né, que não estavam no radar, que vão ter chance de se despontar, mas o Brasil pode perder esse time porque ele está justamente pecando nessa parte fiscal. Então, a partir de agora, na minha opinião, como um operador de mercado, como uma pessoa que está sem mercado financeiro, o mercado vai começar a pedir isso agora, vai começar a exigir essa parte fiscal um pouco mais definida. E aí cabe ao governo, né, Brasília, entregar para a população brasileira uma reforma mais consistente e aonde consiga arrecadar aquilo que o governo quer gastar, porque essa parte fiscal vai impactar. Tanto que as projeções de câmbio agora, para o final desse ano, elas vão começar a inverter. Esse 4,98 aí que o Banco Central fala do dólar no final do ano, para mim não acontece. Para mim o dólar fecha para cima de quase R$5 para o final do ano agora, de 2023. Né? Mas é uma opinião minha pessoal. Tudo bem que é difícil você acertar o dólar na abertura agora, né? Que dirá para o final do ano. Mas olhando essa parte fiscal. Agora, tudo pode acontecer, né? Como a gente está falando. Quem sabe de tudo de mercado financeiro ou está mentindo ou está mal informado. Porque na verdade é que ninguém sabe, porque os eventos eles se contradizem, né? Os próprios eventos de mercado financeiro são variados e acontecem de forma completamente diferente do que a gente imagina. Por isso, né, que é tão difícil você alocar o seu capital e saber aonde você vai investir. Mas com tudo que a gente está vendo hoje, o fiscal preocupa o Brasil e a gente vai começar realmente a ver uma bolsa rodando, ramelando aí para ganhar acima de 120 mil pontos e um dólar com dificuldade de ir para baixo, e aí vão começar a cobrar e o mercado perde a paciência. E em um mercado onde a gente tem uma liquidez reduzida, onde falta dinheiro, a oscilação só machuca o investidor, né? A volatilidade, né, a oscilação que ele sobe e desce, ele não acaba não sendo bom, embora a gente que opere o mercado, né, embora principalmente o trader, né, ele precisa de oscilação, precisa que o mercado suba e desça. Essa oscilação, na verdade, ela é uma oscilação, ela é uma falsa impressão de possibilidade de ganho, porque a gente acaba tomando prejuízo porque o mercado não tem dinheiro, né? Então, quando a gente coloca o nosso na reta, para você estopar, né, é muito mais difícil, ou seja, aquele famoso, a porta da entrada é muito menor do que a porta da saída. A porta da saída, por exemplo, na verdade, ela é desse tamanho. Para entrar é desse tamanho, para sair é desse, né? Então, a porta da saída, ela é muito menor. Mas a gente vai falar disso e muito mais, né? Trazer todas as informações do mercado financeiro desse dia 20.
no próximo bloco aí, já com os nossos convidados também. Não saia daí que logo mais estamos com muito mais pré-marketing. 2 minutinhos. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do pré-market. Eu sou Marco Prado, estamos falando das informações de mercado financeiro. Nessa quarta-feira, dia 20 de setembro, super quarta-feira, dia de decisão do Banco Central Brasileiro, dia de decisão do Banco Central dos Estados Unidos.
Estava aqui no intervalo tomando uma bronca da Renata. Renata que é mais brava que a minha mãe. Vou falar nisso, minha mãe, um beijo para dona Zenita, que está sempre me assistindo de manhã. Saudade, fazer um churrasco aí. Bom, volta para o mercado, volta para a concentração aqui. Eu estou lá já na tela, deixa eu chamar os meus convidados de hoje, meus parceiros comentaristas aí, o Beto Assad e o Eduardo Boixá. Bom dia para vocês que estão aí comigo nessa manhã. Eduardo Boixá já está preparando ali sua mala de golfe ali para daqui a pouco ele jogar o golfe. E o Beto vai ficar comigo até o final. Eduardo Boixá, chegou a quarta-feira, está mais preocupado com a decisão do Banco Central brasileiro e americano? Já sabe o que vai sair ou está mais preocupado em jogar o seu golfe mais tarde? Bom dia, Marco. Bom dia, Beto. Pois então, cara, amanhã vai ser legal, mas também tem tudo para ser uma tarde bem divertida, com bastante volatilidade. E aqui é quinta de manhã, né? A quinta de manhã acho que pode ser bem ser um dia interessante para os mercados aí também. Acho que o mercado está começando a ficar com cara de 0,75. Ah, você diz aqui no Brasil 0,75, Beto? Hoje 0,75 ou hoje 0,5%, Edu? Não entendi. Não, de 0,75 para o Copom. Hoje? Hoje? Não. É hoje, desculpa, tô viajando. Amanhã. Eu acho que eu não dormi ainda, então. É hoje à tarde temos um ato e hoje à noite temos 0,75. Amanhã que eu tô falando no mercado. O mercado de amanhã que vai pegar isso aí. Você trouxe uma informação para mim agora que é novidade. Ô Beto, vamos começar o seguinte então, vamos trazer essa polêmica que o Edu levantou aqui. O Eduardo Boixá está sondando 0,75 no Brasil para hoje à tarde. Como é que você está vendo essa possibilidade aí? Primeiramente, bom dia, Marco, bom dia, Eduardo. Tá agressivo, né, Eduardo? Eu tô mais na turma aí do 0,5%. Eu tô achando que 0,50 aí, o pessoal aí do BC vai tentar ser um pouquinho mais conservador aí, entre aspas, né, nesse corte. Com toda essa questão que vem acontecendo, ainda mais agora com essa questão do petróleo também, com corte de oferta por parte da Arábia Saudita, Rússia, que isso pode impactar principalmente nos próximos meses aí, né, a questão da nossa inflação aqui. Então acho que eles podem, até covardia chamar de conservador, né, um corte aí de 0,5%, mas eu não acho que eles vão muito além do que isso não. Mas uma caixinha de surpresas, né, vamos ver o que eles vão decidir. Ô Eduardo Boixá, o que está fazendo o senhor pensar em hoje 0,75? Bom, primeiro que o mercado, o Copom, obviamente, depois que o mercado já fecha. Então, ou seja, hoje não tem impacto. Por isso que eu falei que hoje não tinha impacto. Amanhã, na abertura, que vai ter o grande impacto da reunião do Copom de hoje, né? E outra coisa, Beto, uma coisa é o que eu acho que deve ser feito, outra coisa é o que eu acho que vai acontecer. São duas coisas diferentes, tem um caminho entre elas ali. O que eu acho que deveria acontecer a meio. Mas, pelo comportamento dos preços do mercado, eu acho que está com cara de 0,75. Ontem o DI curto caiu, DI mais longo abriu, dólar forte o dia inteiro, bolsa, mesmo com a bolsa lá fora caindo durante o dia inteiro, até subindo, no final do dia acabou devolvendo, mas em alta, ou seja, com a carinha de que, né, se o dólar, se vier 0,75, provavelmente a gente vai ter dólar mais para cima na quinta, né, para cima na quinta amanhã de manhã, e vai ter bolsa para cima, pelo menos na abertura, eu acredito, bolsa para cima amanhã de manhã. Então, pelo comportamento dos ativos, eu acho que está ficando com cara de 0,75. Mas eu acho que deveria ser meio. Para que vai acelerar 0,75? Não tem espaço, gasolina subindo, juro americano alto pra caramba, e com cara que talvez possa ter mais um até dezembro. Enfim, eu acho que não deveria acelerar, não. Eu acho que deveria ser um paulatino e tal. Mas o Banco Central mudou. Esse que é o fato. Temos 2 diretores novos. Mudou ali a organização do Copom. Então temos que acompanhar. Para mim, cara de 0,75. Ô Edu, você falou o Edu e Beto, né? O Edu falou do dólar ontem um pouco mais forte. A gente estava vendo as treasuries dos Estados Unidos, de 10 anos, subindo ontem, essa semana. Aí ela trabalhou com viés positivo aí quase todo dia. E ontem ela estava subindo um pouquinho mais que o normal. Então o dólar estava fortalecendo no mundo inteiro, os seus pares estavam subindo. Ontem até que o dólar subiu pouco, referente ao que ele estava subindo lá fora. Poderia ter subido até um pouquinho mais, né?
A gente viu que o mercado ele não oscilou muito mais por falta de liquidez. O mercado foi travado nesses 2 dias, como a gente havia anunciado já na segunda-feira do pré-market, né? Falou, olha, o mercado deve ficar lateralizado, né? Trabalhando na famosa zona do agrião, segunda e terça, esperando quarta-feira o dia decisivo, e a gente deve ter o mercado com alguns ajustes, algumas apostas um pouco diferentes. Mas o dólar subindo aí por conta, principalmente das treasuries de 10 anos, que agora, nesse momento, operam em queda, dando uma aliviada, né? Então, antecipando um pouquinho, trazendo, na verdade, para um horário um pouco mais cedo para o investidor, começando com o Beto e depois passando para o Edu, vamos falar um pouco dos Estados Unidos, né? Que deve fazer a manutenção dos juros agora, com um possível aumento de 0,25 no final do ano, dependendo do discurso, né, ou da cotação também do preço do barril do petróleo, que hoje, né, ontem bateu quase $96 o Brent e hoje agora trabalha abaixo de $95. Deu uma acalmada também, uma queda no petróleo. Qual deve ser realmente, de fato, o que o mercado aguarda do comportamento, da decisão do Banco Central americano, Beto? Vamos lá. Realmente, por tudo que vem sendo indicado aí pelo mercado, o Fed deve, né, manter a taxa aí de juros no patamar atual. Mas o mais importante, não tenha dúvida, que vai ser o discurso, né, lá às 3h30, com a ata, o que vai trazer de informações sobre como, né, o Banco Central americano está encarando aí os desafios até o final do ano. Essa questão do petróleo, realmente, do combustível, pesa, né, sobre a economia. Se a gente tiver digamos aí, um aquecimento da demanda, ou mesmo na manutenção que tem de petróleo hoje no mundo, digamos assim, e ainda mais com essa promessa de corte de combustível, né, tanto da Arábia Saudita quanto da Rússia, isso pode causar um choque aí nessa relação oferta-demanda e acabar pressionando um pouco. Então os Estados Unidos o pessoal, né, do Fed deve estar bem de olho nisso, bem preocupado em como isso vai impactar, já que a inflação continua insistente, né? Por enquanto, realmente, os Estados Unidos vem mostrando um poder de resiliência, né, muito forte. Muita gente já acreditava que já poderia ter entrado num processo recessivo, algo mais, digamos assim, não chego a dizer uma crise, mas um recuo maior da economia norte-americana. Eu era um dos que acreditava nisso, mas realmente a economia lá vem se mostrando muito forte. Mas tem agora essa questão do petróleo a mais, né, dos combustíveis, e a gente tem que ficar realmente de olho em como isso vai afetar o mundo, principalmente em como a China vai reagir agora nesse final de ano, né? A gente vê que muitos sinais aí de desaceleração da economia chinesa vão aparecendo. Se eles, né, conseguirem realmente melhorar um pouquinho a sua situação e aumentar essa demanda aí, digamos, por petróleo, e com essa queda, digamos assim, na oferta mundial que a gente vai assistindo, isso pode acabar impactando realmente a economia mundial, e aí a gente vai ver como o Banco Central do mundo, né, os Estados Unidos vão se comportar em relação às taxas de juros. Isso pode voltar a pressionar os juros aí no mundo todo, né? Realmente vale a pena a gente prestar bastante atenção, nem tanto na definição da taxa, mas que hoje realmente deve ser mantida por tudo que a gente veio acompanhando aí nas últimas semanas, mas é realmente muito importante entender como os membros aí do FONC estão enxergando a economia até o final do ano. Você está falando realmente aí do mundo, né? Essa questão de juros no mundo inteiro e inflação também, né? Por exemplo, a taxa de inflação no Canadá acelerou mais do que esperado pelo segundo mês consecutivo, mas aí os ganhos impulsionados em grandes partes pelos preços ali mais elevados da própria gasolina, né? Provavelmente não perturbarão, por exemplo, o Banco do Canadá. O índice de preços do consumidor lá subiu 4% em agosto em relação ao ano anterior. O ritmo mais rápido desde abril, após o aumento aí de 3,3% em julho, por exemplo. Então, a gente está vendo ali que realmente essa questão da inflação, de juros aí, é um movimento que tem para o mundo todo. Não é Brasil, não é Estados Unidos, não é Europa, né? Todo mundo preocupa. Então o Canadá está quietinho lá dele, lá, o urso polar nanando, mas a inflação está lá comendo solta. Ô Eduardo Boixá, seguinte, aí duas perguntas em uma em duas, né? Pela sua experiência de mercado financeiro, queria que você falasse para a gente sobre a decisão lá dos juros do Banco Central dos Estados Unidos, que vai ser às 3 horas da tarde.
Se realmente aí você já também consegue imaginar se você vai ter alguma alteração ou se vem no consenso do mercado mantendo a taxa de juros por lá, mas se a ata de lá na sequência, o que podemos esperar na ata não, né? No comunicado na sequência às 3h30, e se esse comunicado pode impactar de alguma forma na decisão de juros aqui do Brasil? Eu acho que manutenção, né? Não sei se vocês concordam comigo aí, mas acho que está especificado manutenção. Também acho. Vai ser manutenção, e aí temos que prestar atenção no comunicado, às 3h e 3h30 tem entrevista coletiva, né? O Paulo dá entrevista coletiva às 3h30. Eu acho que pode balançar a partir daí, né? No comunicado e na entrevista coletiva. Que ele vai começar a dar pista aí do que vai acontecer nas próximas. Se ainda tem mais alguma alta. Eu acho que ele vai deixar a janela aberta, né? Não tem motivo nenhum para ele falar que a alta acabou. Né? Ele vai falar que vai acompanhar os dados. Tem que ser... Nessas horas não pode ser dono da verdade, né? Vai acompanhar os dados e vai ver o que vai acontecer. O petróleo é uma... Com certeza, petróleo é uma preocupação geral, né? A alta do petróleo, está todo mundo de olho nisso. Todos os índices de inflação do mundo subiram esse mês por conta de combustíveis. Né? A gente também, mas a gente, né? O Brasil foi um pouco acima, mas Estados Unidos também, o CPI veio acima, você acabou de falar do Canadá, enfim. Todo mundo está subindo, né? Tem um pouco mais de inflação por causa de aumento de petróleo. E eu acho que vai ser o jogo acompanhar isso daí, né? Não vai ter... Ele não pode fechar a janela, não. Acho que ele vai... É manutenção e depois no discurso vamos esperar. Eu acho que é isso. Não tem para onde correr, né? Então, que a gente já está com a mão na tela aí, eu queria aproveitar, Beto, que você desse uma avaliada. Você consegue traçar o índice para nós na abertura aí? Como é que o índice fechou? E o que a gente pode imaginar, já que as bolsas lá fora, principalmente Europa e Estados Unidos, operam com viés positivo? Claro, vamos lá. Estou com o índice na minha tela aqui no diário, para o pessoal que gosta de volatilidade. Ele vem, né, tracei essa linha aqui, ele começou a trabalhar dentro de um período mais longo, agora em cima dessa LTB, nessa linha de tendência de baixa. A gente vem de 13 dias consecutivos de queda, mas a gente consegue colocar também num prazo um pouquinho mais curto o índice começando a trabalhar dentro de um pequeno canalzinho de alta aqui, né? Ou seja, a gente tem, né, para um prazo maior, até pelo alinhamento das principais médias, um movimento mais de alta, mesmo com esses 3 dias de queda. E vai respeitando essa linha, né, de tendência de baixa que vem aí desde a máxima do ano. Se ele um recuo, então, até as proximidades aqui desse canal, pode até gerar algum ponto de compra, ou se ele realmente resolver mostrar força longe, né, de repente o pessoal se empolgar com uma queda aí na Selic, se vier ainda na casa dos 75 aí, como o Eduardo falou, que realmente não é impossível, concordo com a linha de pensamento dele, a gente poderia até fazer um pivô de alta rompendo essa resistência, né, o topo da semana, máxima da semana, né, na faixa lá dos 119, 780, vamos arredondar para 200, quem sabe de repente ele faz um pivôzinho, um novo pivô de alta, depois de inclusive voltar até a média de 21 períodos, que é um pivô bem interessante de ser comprado se ele acontecer. E aí a gente teria boas possibilidades de testar as máximas do ano lá perto dos 123 mil pontos. Agora, se ele voltar a cair, testar, né, aquela nossa faixa de suporte que já estava colocada desde a semana passada, lá dos 115.400, mais ou menos, ele pode mostrar que ele está mais trabalhando dentro de uma lateralização, né? E aí a gente tem que acompanhar como ele vai se comportar, se principalmente perder esse último fundo aqui, perto de 114, vamos arredondar, 115 mil pontos. Porque se ele perder essa faixa, ele começa a indicar teste de fundos aí mais antigos, e quem sabe até média de 200 períodos no gráfico diário, que está lá perto dos 113 mil pontos nesse momento. Eduardo Boixá, você acha que o mercado financeiro ele vai testar essas máximas do gráfico que a gente está passando aqui, na verdade, do gráfico que acaba mostrando, né? Mas você acredita que o mercado financeiro ele pode ir de forma independente ou esperar o fiscal começar a ser um pouco mais equalizado para poder tentar subir esse patamar acima de 124, 125 que enroscou nessa primeira batida que nós tivemos aí há um tempo atrás? Como é que você está enxergando esse movimento para a nossa Bolsa? Cara, eu acho que a situação das empresas é difícil, no geral. Eu converso com os empresários aí, não tem ninguém feliz, está todo mundo apertado, receoso.
Eu não acredito em grandes voos do índice, não. Acho que é isso aí, é lateral, vai subir um pouquinho, vai cair um pouquinho. Não acho que é para comprar, não. Até porque o custo de comprar é muito alto, né? Com o juro onde está. Mesmo que o juro caia ainda tá bem alto. Então, acho que não. Eu acho que não deveria, não acho que é para comprar. Acho que se sair 0,75 amanhã, o mercado pode abrir em alta, pode ser uma boa chance de venda. Enfim, acho que o dólar, sim, que acho que deveria subir um pouquinho por conta de corte, se for mais agressivo. Esse aí eu acho que é para cima. Não estou muito otimista com o mercado, não. Não estou muito otimista. Prefiro até não ficar otimista é complicado, né? Porque você tem que, no dólar, por exemplo, você ficar comprado no dólar, e ficar comprado no dólar é difícil, né? O carrega é forte. A gente tem visto aí o dólar no lateral praticamente o ano inteiro, né? Abriu caindo e depois ficou. E cada mês que passa no mesmo preço é o CDI que você vai pagando ali, corroendo ali. Então é difícil de você ficar comprado e para mim é difícil ficar vendido. Então acho que por isso que o mercado está nesse lateral também. Né? Acho que essa situação de mercado não vejo saindo desse patamar aí. Eu acho que a gente vai terminar o ano daí um pouquinho mais para cima, talvez. Acho que o Focus, ontem a gente conversou sobre isso, né? Estava 4,98. Acho que é justo, perde R$5. Eu acho que vai ficar por aí. Vou falar em dólar aí, né? Aproveitar que já está coberto aí na tela aí, Beto. Vamos ver como é que vai ser esse dólar, comportamento desse mercado que ontem trabalhou com viés de alta, não subiu como a gente imaginava, porque em algum momento ele estava subindo perante os seus pares, Treasury subindo, uma pressão para o dólar subir, né? E hoje a gente está vendo o dólar em queda, principalmente perante os seus pares. Parece que o movimento é de queda no dólar hoje e a Bolsa, movimento de alta hoje, pelo menos no início, daqui a pouquinho, 11 minutos para abrir os mercados futuros. O que a gente consegue imaginar no gráfico em relação ao dólar para o dia de hoje, por favor? Vamos lá. Quando a gente, quinta-feira, semana passada, né, quando a gente estava aqui, o dólar estava exatamente nessa região aqui, né, e eu falei, ele está no meio do caminho, aqui não é ponto para fazer nada, né, perto dos 4,93, mais ou menos, aqui o dólar futuro. Ele, como o Eduardo falou, ele está bem lateral já há um bom tempo, e no curto prazo ele estabeleceu de maneira muito clara essa faixa de suporte na região dos 4,85 e a resistência lá perto dos R$5. Ele chegou exatamente ontem, como a gente já havia comentado, no suporte próximo aí aos 4,85 e entrou um pouquinho de força compradora, menos inclusive do tudo que se esperava, né? Desconsiderando o que está acontecendo lá fora, vamos lá, né? Do dólar já caindo aí ao redor do mundo. Se ele tiver força para romper, né, essa máxima aqui, para quem gosta de operar lateralidade, seria até uma entrada de ponta compradora. Só que a gente tem que realmente levar em consideração o dia de hoje, né? Um dia de uma agenda econômica mundial muito pesada. Inclusive, além dos juros nos Estados Unidos, amanhã tem juros também, se não me engano, agora fugiu, acho que é na Inglaterra, né? Ou seja, tem muita coisa acontecendo para mexer com esse valor do dólar, agora, muitos drivers, né, digamos assim. Então, graficamente, a gente tem realmente um possível ponto de compra aqui, principalmente se ele mostrar força para ir acima da máxima de ontem. E aí mostraria para a gente uma boa chance de continuar dentro dessa zona lateral, entre os 4,85 aqui e os R$5. Se ele começar a mostrar força de queda pelo esse suporte, ele começa, pelo menos no curto prazo, a indicar para a gente testes aí desses últimos suportes mais do meio do ano lá, né? Primeiro a gente tem essa região que foi um fundo importante perto dos 4,75 e a mínima do ano lá perto dos 4,70, né? Aí a pessoa fala, se perder aqui, então você está falando que é venda? Eu não gosto, né, de pegar vendas quando ele já vem de um topo e perde um fundo, né, ainda mais no cenário lateral, em linha reta praticamente. Eu não gosto. Se ele realmente mostrar força para perder essa região, eu gostaria de ver um pullback, ver se ele realmente respeita os 4,85 e entra uma pressão vendedora aqui, para aí sim tentar buscar alguma venda com um pouquinho mais de segurança. Agora, operar aqui, né, por exemplo, vender, porque ele já rompe aqui em linha reta depois, já desse movimento de queda, eu acho um tanto quanto arriscado. Eu deixaria, digamos assim, minhas barbas de molho, tá? Mas hoje é um dia que realmente, principalmente aí na parte da manhã, início da tarde, vai exigir mais paciência aí dos traders, porque nesse começo de manhã a gente não tem, né, uma agenda, principalmente local, tão pesada, né, econômica, a gente não tem grandes notícias para movimentar o mercado. Então está todo mundo realmente de olho no que vai acontecer aí a partir das 15 horas com a decisão do Fed.
Ontem, aqui no programa da BMC, na programação da BMC, na programação da BMC, às 21 horas, ontem, 9 horas da noite, a gente passou o programa que a gente faz o Conexão Mercado. E eu, Boixá, nós tivemos como convidado o Ettore, né? A gente falou bastante disso, né, Edu? A gente acabou falando muito dessa questão de dólar, de bolsa, né, perspectiva de fiscal, que isso realmente pode atrapalhar um pouco a hora da carruagem. O que eu tenho percebido nas operações de mercados de índice de dólar, no mercado futuro, falando um pouco do dólar agora em relação a isso, é que o dólar realmente ele tem dois problemas agora, né? São duas barreiras a serem enfrentadas se a gente vai falando em queda. A primeira, o aumento de juros lá fora e corte de juros aqui, né? Isso teoricamente é o carry, né? Aquela operação onde fica muito mais favorável o dólar sair do que entrar, né? Se a gente está com juros menos atrativo, então a gente tem uma possibilidade menor de entrada de dinheiro estrangeiro. Ao contrário, quando você aumenta juros. Então, no contrário, e lá os juros estão aumentando, então fica muito mais atrativo mandar. E o segundo, o fiscal. Então, são dois fatores que a gente está tendo aqui no Brasil hoje, ô Eduardo, que é justamente que faz pensar numa moeda um pouco mais forte daqui para frente. Então, assim, projeção ainda do Boletim Focus para o final do ano, é dólar a 4,98. Hoje o dólar vai abrir aí até 4,485, ali deve abrir para baixo ainda. Na sua opinião, dólar é um ativo extremamente difícil de se acertar, a gente não vai conseguir acertar a abertura, que dirá para o final do ano. Você acha que, ontem no Conexão Mercado a gente falou dessa questão, né? Você acha que dólar fecha o ano nesse 4,98, que é justamente do Boletim Focus do Banco Central Imagina, ou até um pouco mais acima? Marco, o negócio do dólar é o seguinte, eu opero o dólar, vai fazer 24 anos agora, né? Eu trabalhei em tesouraria de banco, fundo de investimento, sempre operando dólar. Dólar sempre foi meu principal ativo ali que eu opero. E a única certeza que eu tenho sobre o dólar é que eu não tenho certeza de nada. Essa que é a verdade. O dólar é um bicho diferente, ele respeita muito o fluxo. Se você tem uma opinião muito forte, provavelmente ele vai te atropelar. Então você tem que respeitar o mercado de uma maneira muito... É complicado operar câmbio, uma ciência. Mas, diante do que está acontecendo no mercado no momento, né, eu acho que a gente tem uma coisa muito positiva, que é a balança comercial. Né, realmente o agro continua voando, a gente tem recorde de balança, né, financeiro de balança comercial, está vindo melhor, mas não tanto por conta das exportações. A gente está com uma balança comercial melhor porque as importações caíram muito. Ou seja, falamos isso ontem aqui, provavelmente a indústria não está comprando máquinas e equipamentos. A gente vai ter provavelmente algum impacto no PIB mais um pouco à frente, né? Porque as empresas não estão investindo. O nível de investimento caiu muito. Esse é o primeiro ponto. Aí você tem um segundo ponto. O juro vai cair. O juro vai cair pela conta de carry trade, pura e simples, né? Pelo carrego. Diferencial de juros Brasil e Estados Unidos cai, né? E com isso a gente teoricamente deveria ter saída de dinheiro. O cara compra dólar aqui, o cara que trouxe para arbitrar essa taxa, compra aqui e manda de volta. Ou seja, por aí a gente teria uma saída de grana pela conta capital grande. É uma jogada também, é alguma coisa factível. Tem o imponderável também que a gente não consegue medir, imponderável não, né? O imensurável que a gente não consegue medir, que é o quanto que o juro mais baixo pode gerar de aumento de PIB no Brasil. Quanto que a economia pode melhorar se o juro realmente vier para 10, né, para 9? E em quanto tempo isso pode acontecer? Isso também pode aumentar a exportação, enfim, pode aumentar a parte produto. Enfim, a economia pode andar melhor, o que também pode trazer compra de dólar, ou seja, também pode trazer mais compra de máquinas e equipamentos e essa parte de importação aumentar. Ou seja, se nós soma tudo, eu acho que o efeito final é mais comprador do dólar, minha opinião. Eu acho que o efeito do dólar é mais comprador. Eu não consigo ver o dólar indo para 4,40, a menos que a China, sabe, vire e comece a crescer 10% ao ano, coisa que não é o radar de ninguém agora nesse momento. Né? Se não acontecer nada diferente na China, se o mundo não der uma pancada, enfim, se continuar do jeito que nós estamos, eu acho que o dólar tem mais força, tem mais cara de vai subir. Chutaria aí 5,15, 5,20,
num período aí de 6 meses, talvez, alguma coisa assim. Eu não acho que ele cai. Acho que o fechamento do dólar a R$5 é justo, né? O dólar está trabalhando num intervalo de 15 centavos, isso é nada, né? 15 centavos dá 3%, é isso? Não é nada, é um intervalo de oscilação muito baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, há algum tempo. Então pode ser que a gente saia dessa zona que ele está operando aí e busque alguma coisa, mas parece que tem que ter notícia. Vai ter que acontecer alguma coisa diferente, principalmente China, que eu acho que é o grande player, o grande fato novo que pode acontecer para o mercado melhorar, é China. Bom, o Eduardo Boixá, Eduardo Boixá 5 no Twitter, vamos deixar aí para o telespectador. Hoje você faz uns 2, 3 posts de câmbio ao longo do dia, para você falar uma percepção, porque muita gente que está assistindo a gente opera o mercado de dólar. Vamos combinar? Você consegue ajudar nós aí no longo do dia? Vou botando, eu sempre boto minhas operaçõezinhas ali e tal, eu acho, e o Instagram também, o Instagram é mais legal, eduardo.boixá. O Twitter é legal também, eu boto minhas operações lá e tudo, mas o Twitter é aquele ambiente tóxico, às vezes você bota, os caras te xingam, putz, aí é desagradável, aí eu prefiro nem ficar fazendo muita coisa ali. Mas eu vou postar, vamos conversando sobre o dólar sim, durante o dia. Acho pelo comportamento, de novo, pelo comportamento do mercado ontem à tarde, principalmente ontem à tarde, vamos ver como é que vai ser hoje ao longo do dia, né? Se o dólar abrir caindo hoje e voltar e virar alta com as moedas todas ganhando hoje ao longo do dia, eu acho que seria um bom indicador que a gente vai para 0,75 mesmo, tá? Vamos acompanhar o dólar durante o dia para poder acompanhar. Se o dólar hoje, com as bolsas, né, com o comportamento que as moedas estão tendo na abertura já, estão todas melhorando contra o dólar. Se a gente abrir aqui, o dólar abrir caindo aqui e voltar a subir depois, acho que provavelmente a gente vai para um 0,75. Olhar isso e olhar a curva de DI, para ter mais certeza. Maravilha, eu vou continuar com o Beto Assad aqui, me despedir mais uma vez do Eduardo Boixá. Edu, obrigado aí pela participação. A gente continua com o Beto aqui no último bloco. Tivemos aí o Eduardo Boixá falando muito de mercado financeiro, a gente trazendo as principais informações que movimentam o dia nessa super quarta-feira. Eu vou para aquele intervalo tradicional ali, tomar aquela água, abastecer e já volto em 2 minutos. Aguenta aí. PMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. PMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Muito bom dia, estamos de volta com o Pré-Market. Eu sou Marco Prado e a gente está falando aqui de muito mercado financeiro. E bom dia para você que sintonizou agora aqui na programação da BMC. Eu estou aqui com o comentarista Beto Assad falando de super quarta-feira, falando de decisão de juros lá fora, decisão de juros aqui no Brasil. O Banco Central da Argentina também ali manteve a taxa de juros de referência ali em um ano em 3,45%.
E a de 5 anos manteve ele em 4,2% aí. Isso, né, talvez que fez com que as bolsas, talvez, né, porque tanta coisa, talvez que tenha derrubado as bolsas na Ásia, que fechou com viés mais negativo. Europa, operando em alta, o preço do barril do petróleo deu uma reduzida, deu uma animada nas bolsas. A bolsa americana, né, operando em alta. Inevitavelmente, o nosso índice abriria em alta, como a gente estava até prevendo aí logo no início do programa. Nossa bolsa agora sobe 0,31%, acompanhando o movimento das bolsas internacionais. E o dólar? O dólar opera em queda, né? A queda do dólar é de 0,28%, por enquanto, nessa abertura, nesse início de super quarta-feira. Perguntei o Instagram do Eduardo Boixá aí para o telespectador, né, conectar, aproveitar também pegar o do Beto, né, Beto? Qual que é o seu Instagram também? Importante, né? Quem quiser seguir aí, acompanhar os movimentos, pode falar. É complexo, é @beto.assad. Ô, louco. Mas tem que ver que é o seguinte, Assad com 2 S. O Assad é com 2 S, né? O cara vai colocar com C cedilha. É o famoso ASSAD mudo. Viu? Não é com C cedilha, né? Senão não dá. Não é com C cedilha, né? Não. Tá certo, não é com C de sapo. Com o C cedilha, sapo com C cedilha, mas é isso aí. Peguei o caderno, tava sapo com C cedilha. E o meu, lindo, maravilhoso, o meu tá parecendo, você vai lá, parece Fashion Week, é Marco Prado Kim, meu apelido de pregão. Mas enfim, bolsa começando, vamos voltar para o mercado financeiro. O cara ligou agora aí ao canal da BMC, ele quer informação de mercado, né? Então estamos trazendo aí, né, logo de cara a cotação da bolsa e falando, né, que a gente realmente ali, né, aquela questão da escalada do petróleo que ameaçou bater aí $100, é o fator de última hora que pode atrapalhar os planos de um Fed e de um Copom mais amigável. Pode, né? Quer dizer, né? A recente alta dos preços deve ser aí abordada por Powell na coletiva dessa tarde após o relatório, né? Então, a gente, na verdade, espera ali realmente uma política monetária do Fed ali, que deve dizer, né, que vai observar esse ponto ali de perto, a questão do petróleo. Como também é provável que o Copom dê foco ao petróleo para justificar uma postura um pouco mais cautelosa no processo de queda da Selic. Por isso, né, que o Boixá trouxe, dependendo dos indicadores que ele está avaliando, o Boixá, para quem chegou agora, estava com a gente aqui no bloco anterior, que está todo dia com a gente aqui fazendo pré-market e faz colocações para lá de pertinentes. E aí o Boixá falou, olha, pode ser que eu estou começando a sentir um cheirinho de 0,75, né, no corte de juros agora, no dia de hoje, né, já que o mercado espera um consenso. Eu e o Beto, a gente justamente acredita em 0,5%, não 0,75%, mas o Boixá, segundo os indicadores. Então, o preço do combustível vai ser essa determinante aí, e vamos ver que o Banco Central lá fora, o Powell, e aqui o Roberto Campos Neto deve comentar, eles vão comentar sobre essa questão do preço do combustível, né, que pode trazer uma inflação generalizada para o mundo inteiro. Mas, Beto, deu uma acalmada agora, pelo menos o barril trabalhando aí, pelo menos, dá uma olhada agora aqui, ó, deixa eu ver a cotação do Brent. Não sei se você consegue compartilhar o preço do barril aí, para o Beto fazer uma análise. Não tenho, acho que eu não tenho aqui no... Mas tudo bem, não tem. Aqui realmente te perguntei, porque às vezes nem sempre todo mundo tem essa cotação no radar. Mas só para te falar, o preço do Brent, que ontem bateu quase 96, está 93,58, uma queda de 0,81%. Né? Então eu queria que você traga sempre aqui o papel que está sempre associado ao petróleo da nossa Bolsa Brasileira, que é Petro, que não para de subir, né? Sem fim. Dá uma traçada para o nosso telespectador aí, o que você está enxergando de Petro e até onde ela vai, ou não para mais, né? É para o alto e avante, né? É para sempre, do jeito que está subindo. Mas a gente está vendo, né, aqui no gráfico, isso aqui é o gráfico semanal da Petro 4, tá? A gente já consegue visualizar que ela já vem perdendo um pouquinho dessa força de alta, né? O papel está um tanto quanto esticado, né? Eu não vejo compra em hipótese alguma no momento atual. Na verdade, para quem é trader e gosta de carregar com trailing stop, alguma coisa do gênero, para pensar em proteger lucro já da maneira que o papel
né, vem se comportando, né? A gente consegue enxergar, né, para traçar alvos aí técnicos para a Petrobras. A gente teve um último pivô de alta aqui e a gente está exatamente, ó, na extensão já de 200%, rompendo a extensão de 200% desse pivô. Vai continuar subindo? Difícil a gente dizer. Se o petróleo continuar bombando, quem sabe ela consiga mostrar ainda mais força, né? Última entrada que eu vi, mais segura, ou menos arriscada, né? Porque falar em entrada segura em renda variável é sempre algo meio complicado. Mas eu gostei muito de quando ela fez esse retorno, apesar de já estar trabalhando, né, nessa época acima aqui do seu IFR de 9 períodos, na casa de 80, ela veio justamente testar a região do objetivo de 100% do pivô que tinha sido cumprido, ainda mais testando novamente um topo anterior, né, que também foi rompido, média de 8 períodos e entrou força compradora no gráfico semanal aqui. O volume não foi dos melhores, mas foi exatamente o quê? Um pullback até uma média de 8 períodos com um importante topo rompido e também em cima de um objetivo que ficou para trás, né? Então, a última entrada que eu vi no papel foi nessa faixa aqui, próximo aos 29, 28,70 aproximadamente. Depois disso, quem entrou, vai protegendo, vai levando algum trailing stop, pode ajustar para o mínimo semanal, enfim, aí veja cada um utiliza o trailing stop que acha mais interessante. Não vejo realmente entradas no momento. Agora, se ele for continuar subindo, se a gente for buscar mais objetivos, se a gente quiser continuar usando esse primeiro pivô como referência, eu posso colocar novos alvos desse pivô, né? E aí botar, por exemplo, o objetivo aí de 261,8% e também de 300%, né? Que são objetivos bem raros de serem alcançados, né? Eles acontecem com bem menos frequência. Aí teríamos objetivo, então, para o papel, lá nos 36,84, que seria o 261,8, e lá nos 38,95, né? Isso aí mostraria realmente o papel dando mais uma arrancada do patamar atual que a gente está no fechamento de hoje, para chegar nesse objetivo de 300%, seria mais 14% de alta, ou seja, tem um bom chão ainda aí para andar, né? Se começar a perder força, fechar abaixo da média de 8 períodos, começar a entrar um pouco de pressão vendedora, perder de repente o último topo que o papel fez, que foi na região lá também dos 31 aproximadamente, aí a gente pode começar a falar, está mostrando um pouco mais de fraqueza o papel, vamos ver o que vai acontecer. Não vejo entradas, como falei, gostaria de ver algum pullback. Agora que ele já esticou bem, eu gostaria de ver um pullback pelo menos até a média de 21 períodos, né? Ou uma correção lateral para as médias se aproximarem, aí quem sabe dar um power breakout. Mas qualquer entrada agora, eu vejo com muito risco. Quer dizer que vai dar errado se entrar agora? Não, a gente nunca sabe o que vai acontecer com o barril de petróleo, com a gestão da empresa, né? Enfim. Mas é um papel que já está no gráfico semanal um tanto quanto afastado dessa média de 200, de 21, afastado já em quase 7%, 6% aproximadamente da sua média de 8 períodos. Qualquer entrada agora se torna muito mais emocional, na base do FOMO, né, do que realmente uma entrada técnica com mais cautela, com mais critério. Então, muito cuidado para quem tiver aí com emoção demais para querer entrar em Petrobras nesse momento, tá? Não sei, no meu ponto de vista, não vale mesmo, né, como analista técnico, como trader técnico, eu acho que não vale a pena correr esse tipo de risco. Quem pegou o trem saindo da estação, tudo bem. Agora, querer pular na frente de um trem bala, né, com ele, na sua velocidade máxima de sei lá quantos quilômetros por hora, ele em movimento, eu acho tanto quanto arriscado. Nem o super-homem pega esse trem. E hoje a gente tem aí às 11h30, já falando da Petro, né, tem um estoque de petróleo bruto que sai 11h30, esse indicador nos Estados Unidos, né? Então, é um dado aí que importante hoje, né? Já que o petróleo tem se mostrado com uma alta aí significativa nos últimos dias. Então, o estoque de petróleo aí pode dar um gás aí hoje no mercado e vai sair às 11h30 da manhã. À 1h da tarde, por exemplo, a gente tem o Lula se encontrando hoje com o Joe Biden em Nova York. Hoje os presidentes vão estar lá, tanto o presidente americano e o presidente brasileiro vão se encontrar à 1h da tarde. E depois,
A agenda do dia vai continuar, né, com 14h30, o fluxo cambial aqui brasileiro. Esse indicador vai sair da nossa balança comercial, fluxo do câmbio, né? Perdão, fluxo cambial, não balança comercial, sai às 14h30. E aí começa o bicho pegar às 15 da tarde, né? A decisão dos juros lá da política monetária nos Estados Unidos. Nas 15h30 tem a coletiva do presidente Joe Biden, realmente lá dizendo, né, a coletiva dele, os motivos ali da postura do Banco Central americano. A agenda do presidente aqui brasileiro continua se encontrando com Volodymyr Zelensky em Nova York às 16 horas da tarde. A agenda do presidente lá tá cheia hoje, hein? Encontrar só com o presidente Joe Biden, depois vai encontrar às 16 horas com o presidente da Ucrânia, e aí 18 horas tem a decisão de juros aqui do Brasil, né? E acompanhando aí justamente depois o Banco Central também solta um comunicado, não é uma ata, né? Logo na sequência solta um comunicado e aí a gente vai estar com a agenda do dia encerrada dessa super quarta tão esperada desde a semana passada. Ô Beto, a gente teve uma empresa aqui no Brasil, que é o Grupo Casas Bahia agora, né? Ex-Via Varejo, mudou o número código. A partir do dia 20 hoje, a sigla para você que operava a Via Varejo, que era Via 3, né? Agora é BHIA3. B de Bravo, H de Hotel, I de Índia e A de Amor, né? A de 3. Então, essa é a nova sigla do Grupo Casas Bahia, que tomou uma escovada aí nessa semana, né? O Beto, deu uma acalmada esse papel? Deixa eu tentar abrir aqui, que eu ainda estou com a base antiga do Via 3, o BH, e está demorando. Deixa eu abrir pelo Via, por enquanto, já que ainda continua. Sim. Ainda dá para a gente olhar mais fácil. Perfeito. A gente comentou, lembra? Na semana passada, já estou aqui com ele na tela, a gente já tinha comentado na semana passada que eu não via, né? O papel estava acima de R$1, né? Quando a gente fez, eu acho, a nossa... Deixa eu jogar no gráfico diário, fica mais fácil para eu ver. Eu participei aqui, foi na quinta, foi exatamente esse, acho que esse dia, né, que eu falei que não via compra de maneira alguma no ativo. E tá aí, né, o que aconteceu, né? Depois, na sexta-feira, ele até entrou uma pressãozinha compradora, depois de abrir com um gap horroroso, né? Mas uma pressão compradora que não foi nem um pouquinho suficiente forte para fechar, impedir uma queda aí, ó, de quase 19%. E que no começo da semana já foi totalmente engolido, né, o Ken? A gente vê que já voltou a cair bastante. E ele vai tentando, pelo menos, né, no gráfico diário, dar alguns sinais de que quer fazer algum sinal de fundo. Deixou depois uma queda muito intensa, um queda de indefinição, um doji clássico, mas com maior sombra inferior, e teve sua máxima rompida. Tenho certeza que aqueles traders mais agressivos que gostam de caçar fundo devem ter entrado aqui. Eu ainda não vejo, né, um ponto interessante de compra, acho ainda muito arriscado. A gente vê que durante a queda, por mais que ele esteja trabalhando em zonas aqui sobrevendidas, a gente ainda não tem, por exemplo, uma divergência. A gente tem uma queda muito forte e a gente continua vendo fundos mais baixos, principalmente com esse gap, essa paulada que o papel levou nessa semana, desde a divulgação aí da oferta secundária, né, de ações, né, do ativo. A gente vê que ele continua fazendo fundos importantes mais baixos aqui também no IFR. Deixa eu colocar aqui uma linha para quem não estiver entendendo o que eu estou falando. Tá aqui, ó. A gente tem uma linha descendente ainda marcando os fundos do IFR e é algo que a gente também vê acontecendo aqui no preço. Então, apesar de estar um tanto quanto barato, digamos assim, né? Acho que barato é uma coisa muito relativo, ou também pode falar que barato é o marido da barata, enfim, são aquelas piadas, né? Eu não vejo ainda nenhuma sinalização para os papéis de Via que me falem assim, Via agora o Grupo Casas Bahia, que me falem, não, agora vale a pena tomar risco, né? Mesmo quando eu estou tentando pegar, digamos, a faca caindo, eu gosto de falar que, para mim, pegar nessa situação aqui, é tentar pegar a faca caindo com a palma da mão aberta. Eu não gosto de fazer isso. Quem gosta de fazer e consegue, parabéns, é um artista, é um mágico, algo do tipo. Eu prefiro, mesmo para tentar comprar alguma reversão,
uma sinalização mais clara, como divergência, ou, por exemplo, para quem gosta de... quem estuda, por exemplo, o Brooks, né? Ele que está muito em voga aí na questão do price action sem indicadores, aquela coisa mais de análise, né, da movimentação do preço. Aqui eu gostaria de repente, tentar pegar o que eu chamo de MTR, que é uma reversão majoritária de tendência, onde ele vai dar sinalizações aqui no fundo, por exemplo, de um fundo duplo, ou de rompimento de um canal, teste do fundo novamente, com falha desse rompimento, para a gente tentar pegar. Caso contrário, o ativo segue numa poderosa tendência de baixa, vou até voltar para o gráfico semanal, né? Segue nessa poderosa tendência de baixa, sem dar ainda sinal de esgotamento, tá? Não vejo, com o que ele vai produzindo nessa semana, depois da semana anterior, um sinal muito claro de compra. Muita gente pode falar, né, pelo gráfico semanal, o que não está errado, que às vezes grandes movimentos, né, direcionais se encerram com barras muito grandes a favor do movimento. Então a gente já vem de um movimento de queda muito grande em via e com uma barra que pode sim ser uma barra de exaustão, tá? Não estou falando que essa barra da semana passada não pode ser uma barra de exaustão do movimento, mas até ele gerar sinalizações aqui de que possa voltar a subir, nem que seja um pequeno pivôzinho de alta, uma divergência, o que quer que seja, eu não me arriscaria. Eu acho ainda muito perigoso a gente pensar em comprar ações aí das Casas Bahia, tá, gente? Cuidado, nem sempre o que caiu demais significa oportunidade, né? Haja visto aí, para os amantes de Oi, a gente viu o que aconteceu com Oi, penny stocks podem significar oportunidades, mas tem que ser muito bem analisado, tem que ser muito bem entendido o cenário antes da gente fazer uma compra assim, só pelo valor em si, né? O barato pode sair muito caro, eu já passei por isso. Quem está na bolsa há um bom tempo provavelmente já caiu no conto, né, das penny stocks. Eu já caí lá atrás, lá nos anos 2011, lá por 2011, 2012, uma empresa que chamava Milk. O pessoal de mais da velha guarda deve lembrar, já sofri. Foi a primeira vez que eu perdi muito dinheiro apostando em papéis que valiam centavos. A partir daí, coloquei minhas barbas de molho para fazer qualquer coisa desse tipo de ativo. Milk 11. Ela mesma. Segue o barco, famoso pula que tá quente. Bom, você que sintonizou agora, vamos lá, como é que tá a bolsa? Como é que tá a bolsa brasileira? A bolsa brasileira sobe, muito bem, obrigado. 0,36 é alta do nosso índice, trabalhando a 119.280 pontos. 119.280 pontos. Ontem a bolsa chegou a trabalhar 118 alguma coisa ali, 118.600, alguma coisa que eu vi na hora, em algum momento, foi de queda ontem a bolsa. Que deve trabalhar com viés positivo, já que lá fora sobe tudo, céu de brigadeiro por enquanto, antes das decisões de juros lá dos Estados Unidos, decisão de juros aqui no Brasil, comunicado hoje em relação ao Copom, o dólar que opera na mínima hoje agora aqui, a menor queda do dia, está caindo 0,37% o dólar, 0,41% agora, 0,43%, vou narrando, o dólar vai caindo. Queda agora de 0,43%, dólar que opera na mínima do dia hoje, com viés de queda, já que também o dólar cai perante seus emergentes, lá que os juros nos Estados Unidos, as treasuries de 10 anos, né, que é um belo de um balizador para o câmbio no mundo inteiro, opera em queda, né? E essas treasuries que ontem trouxe um pouco de instabilidade para o mundo, né, para o mercado lá fora, e aí fez com que o nosso dólar e o dólar nas principais seus pares subissem ontem. Beto, considerações finais aí para o nosso telespectador do dia de hoje, o que podemos esperar, o que devemos fazer, por favor. Foi o que eu falei, né, Marco, no começo da minha participação. É um dia que vai exigir um pouquinho mais de paciência, cautela aí dos traders, principalmente para os operadores intraday, né? Já que o volume principal, acredito eu, deve entrar hoje, diferente do que acontece geralmente na parte da manhã, deve entrar, né, com muita volatilidade a partir das 15 horas, quando sai a decisão de juros lá nos Estados Unidos. E aí, aqui, né, na nossa bolsa,
decisão do Copom só vai ser refletida realmente amanhã, né? Já que ele sai depois do pregão, justamente para evitar um excesso aí de volatilidade durante as negociações, né, do mercado. Então, o que eu falo é muita cautela, cuidado para quem for, né, fazer day trade, cuidado com o tamanho de posições, tenham aí pontos bem definidos aí de stop, de objetivo, se forem realmente se aventurar ao longo do dia, porque na parte da tarde principalmente, isso aí promete, quem sabe, trazer um pouquinho de emoção, já que o mercado já vem trabalhando num ritmo quase de freio de mão puxada aí há alguns dias, né, esperando possivelmente o que vai acontecer no dia de hoje, tá bom? Maravilha, então, conversamos aqui com Beto Assad nessa manhã de pré-market. Beto, obrigado pela participação, bom pregão para você, um ótimo dia. Agradeço, bom dia a todos, um grande abraço, Marquinhos, até mais. Muito bem, muito bem. Você ficou até agora com a gente aqui, obrigado pela sua audiência no canal de mercado financeiro, o melhor canal de financeiro que se tem hoje na atualidade, aqui trazendo informação para você, informações em tempo real e cotação da nossa bolsa, que, né, hoje opera com viés levemente positivo na abertura nessa manhã de dia 20 de setembro, já 10 dias para acabar o mês de setembro. A bolsa opera com viés um pouco mais positivo, né? Acompanhando as principais bolsas do mundo. As bolsas americanas também operam numa leve alta, assim como as bolsas europeias numa alta um pouquinho mais significativa, já que a gente teve o preço do barril do petróleo dando uma controlada, uma acalmada aí, né? O Brent, que chegou a bater quase 96 dólares o barril, próximo a 100 dólares ali, né? Um número bem psicologicamente complicado. Voltou, recuou e trabalha agora 93,50 o preço do Brent, barril do petróleo. Que vai ser o grande, né? O que a gente vai aguardar, o mercado financeiro vai aguardar o que o Banco Central brasileiro e o que o Banco Central americano está olhando referente a essa commodity que é o grande, né? Um dos principais aí, causadores de uma inflação mundial. Então, o preço do barril do petróleo no radar, e vamos ver como é que vai ser, se vai ser um discurso mais cauteloso em relação ao Banco Central brasileiro e o Banco Central americano. A gente vai ficar sabendo disso, né, aqui na programação da BMC. Vai ter o dia inteiro, aí hoje é super quarta, e a gente vai passar em tempo real para você toda essa informação. Vai ter o pronunciamento do Powell às 15h30, então você não pode ficar conectado hoje. E talvez, para você que é operador de mercado financeiro, descansar um pouco agora na parte da manhã, né? Guardar energia, guardar fôlego para poder operar na parte da tarde, porque às 3 horas o mercado vai ter volatilidade. E aí depois a ata, depois o discurso do Powell às 3h30, então vale a pena guardar energia, porque hoje o mercado promete. Tem também o presidente Lula, né, conversando ali numa reunião com o Joe Biden às 13 horas da tarde. Depois o presidente vai encontrar com o presidente da Ucrânia, o Zelensky, às 16 horas da tarde. Preço vai ter o petróleo que a gente está falando tanto, hoje o dado vai estar importante. É um dado que geralmente eu não olho com muito carinho, mas hoje, às 11h30, tem de novo também estoque de petróleo nos Estados Unidos, número importante, já que o preço do barril está se aproximando aos 100 dólares ali e tem causado bastante preocupação no mercado financeiro. Mas enfim, a super quarta-feira chegou e o mercado, principalmente o mercado brasileiro, vai acompanhar isso com muita cautela, porque a decisão dos nossos juros sai depois do fechamento do mercado. E aí amanhã, na abertura, se tiver alguma diferença, o mercado está esperando 0,5%. Se vier algo fora disso, aí já vai começar o mercado tenso. Eu vou agradecendo a sua audiência, vou me despedindo por hoje. Amanhã, 8 horas da manhã, eu estou com muito mais pré-marketing. Vou continuar agora com a Paula Moraes e o Felipe Nascimento. Obrigado, bom pregão. PMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil
é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz.